Olá, pessoal. Nos últimos 10 dias, você deve ter me acompanhado aí, viu que eu fui publicando listas de exercícios, e fui publicando minhas dicas no feed, orientando sobre o download dessas listas, todas elas com dicas a respeito de coisas que iam cair na UEM. Legal. Eu fiz lá uma série de listas, poucas, e consegui verificar, pessoal, que 10 questões da UEM envolveram tópicos que eu havia proposto nessas listas a respeito das dicas que eu dei. Isso não é coincidência, claro. Tem algumas coisas que são muito óbvias, mas tem outras que são muito claras, que é o nosso discernimento a respeito de vestibulares, o EM, Enem, o EL e vestibulares Brasil afora. O entendimento que, como mentor, né, e orientador de vestibulares, a gente tem aí faz bastante tempo. Então, olha só que legal, quero mostrar para vocês, fazer um balanço a respeito de como é que foi isso. Primeiro de tudo, vamos abrir o nosso Telegram lá, ó. E lá no Telegram, você vai ver que no dia 3 de maio eu publiquei uma listinha sobre ditadura militar. Pô, mas a ditadura militar, cara, isso aí é certeza que vai cair. Pois é, mas o Enem não cobrou a ditadura militar. E a gente teve esse insight. Sim, vai aparecer ditadura nessa prova da UEM. E o bacana, povo, é que não foi assim, uma coisa inusitada. Ela apareceu lá no começo da prova, questão de número 3, falando do regime militar entre 75 e 85. Gostou? Legal. Tem mais. Vamos continuar olhando aqui o que mais que a gente vai mostrar para vocês. Voltando lá no Telegram, ó, você vai verificar que eu publiquei uma listinha sobre incêndios florestais. Isso aqui é um insight muito forte. É uma aposta muito forte, mas não é uma aposta à toa, pessoal. Nós tivemos incêndios em 2020, 2019, grande devastação com impacto no mundo. O Enem também não cobrou. Mais vestibulares brasileiros de 2021, Unesp, Unicamp, Unifesp, FUVEST, abordaram isso. Então, mais uma vez, eu fui atrás de montar uma listinha com exercícios de preferência bem recentes, para que vocês pudessem ter essas informações aí à disposição. Legal. Então, quer ver, ó? Questãozinha a respeito de incêndios florestais. Questãozinha de número 15 na prova da UEM. Olha lá, falando de queimadas, incêndios e misturando biologia, geografia, questão de biomas e tal. Legal? Tá aí, ó. Não foi só um insight. Isso não é sorte, pessoal. Tem mais. Quero mostrar mais. Vai ser meio demorado, mas eu vou mostrar tudo. Vamos voltar lá no Telegram. Vírus e viroses, grande sacada. Eu acho que todo mundo pensou a respeito disso. Vai cair questãozinha de vírus e viroses aí, Jean. Olha quanta coisa que a gente tem no Telegram aí. Sim, eu não imaginava até que fosse cair tanta coisa. No entanto, quando eu fui atrás das questões, tinham questões de 2021, dos últimos vestibulares, sobre vírus e viroses. E isso é que me interessava. Era em colocar para vocês que iam fazer o vestibular questões bem recentes, que pudessem abordar, para você ter uma ideia de como que isso ia aparecer na UEM. Então tá aqui, ó, a questão 16 era uma questão que, apesar de desfocado aqui, ó, falava lá da Covid, e era uma questão com matemática, exponenciais. A questão 18, envolvendo bioquímica, química orgânica, falando lá sobre a hidroxicloroquina e outras coisas a respeito do vírus. Questão 21, mais uma questão falando da Covid. 3 questões falando sobre isso, na falta de uma. Caramba, então a minha lista de vírus e viroses foi muito top de linha. Totalmente. E tem mais, a gente não vai parar por aqui. Olha só, a gente vai mostrar para vocês aqui que depois disso eu vim falar de história do Paraná. Cara, de boa. Todo professor de história sabe que cai uma questão de história do Paraná inteira na prova de conhecimentos gerais da UEM. Legal. E caiu mesmo. Mas eu gostaria que vocês lembrassem disso, porque é um assunto que às vezes a gente deixa meio de lado. E é uma questão inteira. Para quem está fazendo vestibular concorrido aí, não tem muita conversa. Está aqui essa questãozinha. E na minha lista, com questões somente da UEM, onde nós colocamos lá História do Paraná, a gente abordou alguns desses tópicos que aqui apareceram. Legal? Mais um acerto nosso aí. Legal? O que mais que a gente tem? Volta para o Telegram lá, Jean. Eu publiquei lá no dia 18 de maio, ó, uma listinha de História da Arte. Inclusive falei, cara, História da Arte sempre cai na prova da UEM, sempre cai. Cai quanto? Cai uma questãozinha lá, metade de outra. Dessa vez, caíram 2 questões. E no fundo, pessoal, a gente sabe até que questão que cai a respeito de história da arte, qual a posição disso na prova. Dessa vez, a surpresa foi que foi a questão 1 inteira, aqui, sobre vanguardas artísticas, está abordado lá na nossa listinha, e uma questão mais específica sobre a arte na Grécia Antiga. Cara, 2 questões inteiras de história da arte, sensacional, e a gente matou essa aqui também. Legal? O
Que mais, Tião? Estamos chegando no final? Felizmente, né? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu falei sobre filoartrópoda. Cara, eu troquei ideia com meus amigos, professores de biologia, e já tinha visto de filoartrópoda várias questões, inclusive com matemática, em outros momentos. E caiu mesmo. Mas caiu até de forma muito simplista aí, só que na parte da prova ainda que envolvia lá conhecimentos gerais. Questão 13, ó, falando da nuvem de gafanhotos que passou pelo Brasil, ou seja, muita coisa contemporânea que foi abordada aqui. Pode ver lá, os gafanhotos, os artrópodes e tal, bacana. Essa questão só um itemzinho, mas tá aqui. Tem artrópodes, tem artrópodes. E mais uma aposta legal que eu fiz que foi essa aqui, ó. Geopolítica, fala de multilateralismo, as organizações mundiais. Está rolando muito essa história hoje. O Brasil está muito nessa pira de ser contra o multilateralismo. Os Estados Unidos também estava assim no governo Trump. E, cara, eu tinha muita certeza de que isso ia aparecer na prova. E, de fato, está aqui, ó, uma questãozinha, a última que a gente vai mostrar para vocês, a respeito disso. Falando de globalização e vários órgãos multilaterais. Os órgãos que, juntando vários países do mundo aí, procuram fazer coisas para esse bem comum. Legal? Pronto, tá aí, pessoal. Queria mostrar isso para vocês, um balanço de tudo que eu mostrei, tudo que eu fiz durante os últimos dias. Legal? Mostrar para vocês que o trabalho de mentoria e orientação funciona assim. A gente tem ideia do que vai cair nos vestibulares. A gente tem ideia de que tipo de questões serão cobradas. Legal? E isso é sucesso. Vem conhecer aqui a mentoria e orientação, que você vai se surpreender, porque não é só isso, mas é muito já. Legal? Beijo do Jean.